Vamos lá. Carlito Neto, o historiador, entrevistou no canal dele Guga Noblar. Entrevistou o Guga Noblar, esse comentarista contratado da Jovem Pan, que faz o papel da oposição ao Bolsonaro na Jovem Pan, no programa Morning Show. O Carlito Neto fez um corte, fez um vídeo de um corte da entrevista dele com o Guga Noblar com o seguinte título: a redação da Jovem Pan é esquerdista? Guga Noblar revela. Se a redação da Jovem Pan é esquerdista? Pô, é sim, velho. É toda esquerdista. A redação inteira é esquerdista. Todo mundo lá é marxista, comunista, revolucionário. Todo mundo é esquerdista, cara. É impressionante. O bolsonarismo é um pequeno detalhe, né? O bolsonarismo, a porta-voz do bolsonarismo, do Bolsonaro, isso é apenas um pequeno detalhe. Pô, mas que pergunta, hein, cara? Olha, velho, é impossível a Jovem Pan ter uma redação totalmente esquerdista. Eles são porta-voz do governo Bolsonaro, a Jovem Pan é a casa do Bolsonaro, é uma empresa que é composta no front, né, dos jornalistas, dos comentaristas, 99% compostas de bolsonaristas, né? Então, pouco importa se tem algum esquerdista ou progressista na redação da Jovem Pan. Isso pouco importa. Pois então, o Carlito Neto pergunta ao Guga Noblar, nesse corte do vídeo, se o Guga Noblar tem total liberdade dentro da Jovem Pan. Vamos acompanhar a pergunta do Carlito Neto ao Guga Noblar. Eu só vou mostrar o áudio, a gente vai acompanhar o áudio, porque para não complicar, né, com imagens. Enfim, vocês entendem, né? Vamos lá. Fui lá fazer um teste, vamos chamar assim. Eu até comentei com você no primeiro dia, que eu nem imaginei que eles me chamariam no segundo dia, porque no primeiro dia já foi meu pé na porta, assim, eu já fui. E aí, quando eles me chamaram pro segundo dia, eu falei, olha, vai acontecer comigo o que acontece com o Guga, eles vão me deixar falar. Que inclusive é outra polêmica que a gente vai entrar aqui. Recentemente teve aquela polêmica toda da revista Piauí, falando sobre a Jovem Pan, e aí... Só um detalhe, o Carlito Neto, ele tá falando que ele foi afastado da Jovem Pan porque ele respondeu a Zoe, né, na mesma altura que a Zoe ofendeu o Carlito Neto. Então é só isso que eu queria falar. O Carlito Neto, ele foi afastado porque ele foi responder às ofensas da Zoe, às provocações da Zoe Martinez, a cubana, né? Essa que é tão extremista que não consegue dialogar ou se dar bem com qualquer gente que faz oposição ao governo Bolsonaro sem gritar, sem xingar, sem ofender, né? Enfim, sem cercear, interromper a fala. Isso aconteceu com o Carlito Neto. O Carlito Neto teve que responder a Zoe e o Carlito Neto foi afastado. Continuando a pergunta do Carlito Neto ao Guga. Perguntaram sobre liberdade de expressão, a Zoe disse que 99% da redação da Jovem Pan é de esquerda, e eu até fiquei surpreso por isso, né, Guga? A Zoe Martinez, olha logo quem está falando que a redação é 99% de esquerda na Jovem Pan. É logo quem? Zoe Martinez, a cubana, uma pessoa que mente compulsivamente, mente diariamente no programa, traz fake news, né, traz discurso de ódio. Ela mente pra danado, e vocês vão acreditar nessa pessoa que diz sofrer conspiração da mídia, que acha que a população, a maioria é de esquerda, que todos os veículos de comunicação são compostos por esquerdistas, comunistas, a Globo é comunista. Não é à toa que ela acha que a redação da Jovem Pan é composta de esquerdistas, né? Mais um delírio conspiracionista. Vamos lá. E aí foi perguntado a você sobre liberdade de expressão. O pessoal do canal ficou puto com você, viu? Que disse que você foi passar pano para a Jovem Pan. Comenta aí, Guga, sobre como é que é a sua liberdade lá dentro da Jovem Pan. Vamos lá, Guga, explica como é que é 99% das redações no Brasil. Não, a redação da Jovem Pan... A Jovem Pan é igual as redações
do resto do Brasil, com certeza. O pessoal que fica ali no bastidor, tem uma galera progressista, tem uma galera de centro, uma galera de direita. Direita não Os caras que torciam mas tem muita comigo, gente progressista. Tem uma galera muito... Pô, a galera não é toda de centro, de direita. A galera da redação ali é muito gente boa. Que forçação de barra, né? Todo mundo lá dentro é de centro, centro-direita, né? Tá, e daí? Toda empresa tem esquerda, tem direita, tem pessoas de centro. Agora, dizer que a maioria são compostas de esquerdistas é uma mentira, né? Continuando. Eu me dou bem ali. E a galera que faz o programa, que é a galera que trabalha mesmo ali com a iluminação, com a câmera, carregando, às vezes auxiliando, ou os que são cinegrafistas. Essa galera é muito gente boa, muito... Ele já tá passando pano, né? Os bastidores para ele é isso, a galera que carrega equipamento, o cameraman, né? A mulher da limpeza. Então, esses que são esquerdistas. E o que isso tem a ver? Né? Quem é o editor-chefe da Jovem Pan? Porque a Jovem Pan tem um viés bolsonarista total. Né? E isso não quer dizer nada, Guga. Não quer dizer nada. Dizer que tem gente da redação que é gente boa, tem gente que é progressista. E daí, cara? Você trabalha numa empresa porta-voz do Bolsonaro e da seita bolsonarista, que faz discurso de ódio contra as esquerdas, contra o PT, contra o Lula, enfim. Vamos lá, continuando. O PT, todo mundo ali, o Carlito viu, o Carlito também acabou conhecendo um pouquinho ali do bastidor, a galera é muito gente boa. E realmente a Jovem Pan, ela me dá liberdade. Eu falo, é só ver o programa. Só ver o programa. Eu tô lá todo dia, enfim, de segunda a sexta, e sem papas na língua. Eu tô ali com o pé no peito todo dia, falando tudo que eu penso mesmo sobre política, sobre a extrema-direita, enfim, quando a gente entra ali nos debates, eu contra os meus colegas, a gente é muito sincero um com o outro. Olha, eu não diria que isso é totalmente verdade, porque o Guga não tem liberdade lá dentro total. Inclusive se referindo a certas temáticas, né? Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o PT, Lula, né? Isso o Guga não responde a Zoe e nem o Paulo Figueiredo, né? Eu não vejo o Guga falando sobre isso, respondendo os clichês mentirosos que a Zoe Martinez Acubana e o Paulo Figueiredo propagam quase que diariamente. Eu não vejo o Guga refutar isso ou responder isso, né? Eu acredito que o Guga não tem liberdade total. Claro que ele deve ter a liberdade. Ele tem uma certa liberdade, o Guga. É verdade. Mas ele não tem total liberdade dependendo do assunto. Se o assunto for menos relevante, aí o Guga ele tem todo o tempo do mundo, ele não é cerceado. Quando o assunto é Bolsonaro, envolve Bolsonaro, crimes do Bolsonaro, envolve falcatruas do governo Bolsonaro, quando envolve o PT e o Lula, aí a mentirada rola solta. E eu entendo que o Guga não tem como ficar refutando o tempo todo a Zoe, né? As mentiras da Zoe, né? Senão o programa não vai funcionar, né? Eles não têm todo o tempo do mundo para isso. Eu até entendo. Agora, vale ressaltar que o Guga não tem total liberdade, porque ele é tigrão com o Paulo Figueiredo e é tchutchuca com a Zoe Martinez. O Guga já sofreu ofensas, gritos, né? A Zoe grita com o Guga, já mandou calar a boca, já ofendeu o Guga, já humilhou o Guga, né? Então o Guga teve que baixar a cabeça. O Guga nunca respondeu à altura da Zoe Martinez Acubano. Se o Guga responder à altura,
a Zoe, tchau, é demissão na hora, é afastado igual Carlito Neto foi afastado e outros que fazem oposição ao Bolsonaro foram afastados do programa Morning Show, né? Então, mais uma vez eu falo, o Guga Noblar, ele é cerceado, a fala dele é cerceada, continua sendo, mesmo depois do Adrilles ter ido embora da Jovem Pan. O Paulo Figueiredo e a Zoe interrompem o Guga Noblar quando tem esses assuntos mentirosos, esses clichês, jargões que a Zoe conta e o Guga não refuta, né? Impressionante. Então ele é interrompido, né? Ele continua sendo interrompido, ele tem menos tempo de fala no total do que a Zoe e o Paulo Figueiredo. Isso é claro, nítido e notório. Tá? Foi assim com o Adrilles e hoje é assim com o Guga Noblar. É um pouquinho menos, concordo, é um pouquinho menos. O Guga é menos interrompido, mas ainda continua sendo cerceado. A edição do programa cerceia também a oposição, isso é notório. Então não, velho, eu não vejo liberdade para o Guga chegar para a Zoe e falar que o PT, o roubo do Lula, que o PT é uma quadrilha, que foi o maior caso de corrupção da história mundial, é assim que eles falam, né? É o maior caso de corrupção da história mundial. Eu não vejo em nenhum momento, e olha que eu acompanho bem, eu não vejo o Guga refutar isso. Eu não vejo chegar o Guga e dizer, olha, isso é uma mentira, isso é uma fake news, e a Zoe e o Paulo Figueiredo propagam fake news quase que diariamente, né? Fora o discurso de ódio contra a esquerda, né? Discurso de ódio, esses jargões, esses clichês, é tudo um discurso de ódio, né? Você repete tanto uma mentira que ela acaba virando uma verdade. Eu falo realmente o que eu penso, eles falam o que eles pensam, eu tenho, de fato, eu tenho liberdade para ser o que eu sou ali, senão eu não estaria lá. Então eu falo com segurança isso, assim, eu estou lá, eu falo com, enfim, com total sinceridade que ali eu tenho a liberdade para falar o que eu penso. É complicado, né? Tem liberdade, só que essa liberdade tem um limite, né? Senão é demissão na hora. A minha indignação, eu sei que o trabalho do Guga Noblar não é fácil, não é nada fácil. O Carlito Neto mandou muito bem quando ele foi para a Jovem Pan, né? E não é fácil. Não é fácil ouvir gente gritando, te interrompendo, falando mentira, propagando desinformação, né? Propagando fake news, né? Te ofendendo, né? Te provocando. É isso que acontece com a oposição na Jovem Pan. Tá? Normal a Jovem Pan não é. O Guga Noblar quer passar uma imagem de imparcialidade, de um jornalismo imparcial da Jovem Pan. A Jovem Pan não é imparcial, a Jovem Pan não faz um jornalismo democrático, na minha opinião, não é democrático, né? Você tem 2 comentaristas ou 3 bolsonaristas contra um que faz oposição. Então isso não é igualdade, isso não é tempo de fala igual, não é igual. Então, para mim, isso é cerceamento e tem um viés muito forte bolsonarista. A Jovem Pan é a casa do Bolsonaro. É literalmente a casa do Bolsonaro, onde ele se sente bem. Porque ali é totalmente a defesa, é uma empresa que defende o governo Bolsonaro e o Bolsonaro. Então é isso. Obrigado por assistir. Não esqueçam do like para dar essa força. Valeu, falou.